Olá, Raquel Nocera aqui. Esse é o seu canal do fortalecimento emocional e o assunto de hoje é: será que minha mãe é narcisista? Essa é uma pergunta que eu recebo muito das pessoas, por isso eu decidi fazer esse vídeo. E é até interessante porque essa palavra mãe, para a maioria das pessoas, é sinônimo de amor, carinho, mas isso nem sempre acontece. Por isso que é muito chocante quando um filho ou uma filha chega para alguém e diz: olha, minha mãe me maltrata, minha mãe ela me faz ficar triste. Então, as pessoas não acreditam muito nisso, né? Por isso que isso passa a ser um sofrimento íntimo, não tem com quem conversar, com quem se abrir. Porque se fosse uma ferida exposta, todo mundo se compadeceria. Mas como é interna e não tem como nem com quem expressar, então isso se torna muito doloroso. Mas quando a gente entende como é que surgiu isso, como que funciona, que estratégias usar, aí fica mais fácil de lidar com a situação ou menos difícil, né? E então é importante entender que quando o bebê nasce, todos nós, né? O que acontece? O bebê, ele é o centro das atenções. Vocês já perceberam quando nasce um bebê? Tá todo mundo ali, ai, que gracinha, que fofinho. Depois aquela criança cresce e vem outro bebê, aí todo mundo vai naquele novo bebê. Porque o bebê, ele sempre atrai a atenção das pessoas e realmente, mesmo ele próprio, ele vive em função de si. Porque ele chora para mamar, ele quer satisfazer a fome dele, ele conhece os pezinhos, ele chupa o dedo. Então ele também, por ele mesmo, ele é o centro das atenções dele. E o ser humano, ele necessita disso. Por quê? O ser humano, ele já nasce com aquela necessidade do olhar do outro para si. Só que quando o bebê cresce, aquilo ali vai amadurecendo e aí se torna um adulto saudável. Mas o que acontece quando é bebê? Ou às vezes é muito mimado, ou então um outro extremo é rejeitado, né? E onde que entra a mãe narcisista aí? É quando ela não sai dessa fase de ser o centro das atenções, né? Se ela foi muito mimada. E no caso, se ela foi rejeitada, então ela cresce com eu danificado. É onde ela se torna uma mãe narcisista. Perceberam que a falta ou o excesso, isso, quando acontece com a pessoa, ela não consegue se colocar no papel daquilo que se espera dela. No caso de uma mãe, né, que seria para dar amor, carinho. E ela não consegue fazer isso, porque ela passa a ser uma pessoa vazia, uma pessoa sem ter o que oferecer para o filho, de amor, carinho, e pior ainda, pode até mesmo prejudicá-lo. Bom, como saber então se minha mãe é narcisista ou não? Eu vou falar alguns comportamentos aqui, alguns, tá bom? Porque realmente são muitos e muitos. Mas, por exemplo, um dos pontos é querer destruir a autoestima do filho. Como assim? Se o filho tem alguma realização, ela só vai reconhecer aquela realização do filho se os créditos forem para ela. Tipo assim, ah, mas eu que te criei, né? Então, só tinha que dar nisso mesmo. E, por exemplo, se tem uma apresentação, seja na escola ou qualquer outro lugar, ou vai acontecer de ela não ir, ou chegar atrasada, ou chegar na hora, mas sair antes da hora, ou até mesmo assistir toda a apresentação, mas no final ela vai desmerecer, vai achar um jeito de falar que você não se saiu tão bem assim, talvez por te comparar com uma pessoa que fez muito melhor do que você. Então, com isso, ela destrói a autoestima do filho, e é isso que ela quer. Outra situação também é iniciar uma briga antes de um evento importante. Por exemplo, às vezes você tem uma entrevista de emprego, então ela quer te desestabilizar. Então, ela inicia ali algum desentendimento para deixar você desequilibrado. E, por exemplo, também ela tem o costume de chantagear você, né? Por exemplo, se você não chamar ela para algum lugar
que ela queria ir, então ela já vai chantagear, você não gosta de mim, né? Por isso que você não me chamou. E se ela for idosa, então, mais ainda, porque aí ela vai já usar o fato de que ela vai falecer e você não terá feito as coisas para ela. Então ela vai usar muitas alternativas para poder, de algum modo, te desestabilizar. E, por exemplo, se você sabe tudo isso, e agora? O que você faz com isso? Compaixão e empatia. Talvez você possa dizer, mas como, depois de tudo que ela me fez, você está falando que tem que ter compaixão e empatia? Sim, porque não há nada que você possa fazer para mudar a pessoa, porque ela é a personalidade dela. Então a melhor coisa é você aceitar quem ela é. Mas o que você não pode aceitar são as manipulações em cima de você. Não aceitar que você seja esse bonequinho nas mãos dela. Entende? Isso sim está nas suas mãos fazer. Como você pode fazer isso? Um passo muito importante é se inteirar do assunto como você está fazendo neste momento. Você está conhecendo, entendendo como funciona. E quando você assiste os outros vídeos, você vai também descobrir estratégias. Ou para você sair da situação, ou para você lidar com a situação, mas quebrando aquele ciclo ali mesmo dentro da situação. Ok? Aí sim você vai descobrir que há sim vida após o relacionamento abusivo, mesmo que seja com uma mãe narcisista. Tá bom? E se você conhece alguém que está passando por essa situação, compartilhe o vídeo com essa pessoa para que ela também possa ter esse entendimento e um certo alívio para a situação que ela vive, tá bom? Então, tchau, tchau, amo vocês!